E aí, pessoal, como estão? Então, para finalizar o nosso estudo sobre o estudo das infecções sexualmente transmissíveis, nós vamos falar sobre aquelas que são causadas por outros tipos de agentes patogênicos. Daí, então, vamos ver alguns grupos, né, de seres vivos. Hoje a gente estudou bactérias, depois vírus, né, e agora alguns outros grupinhos aqui, tá? Então, nós vamos iniciar com este exemplo aqui da pediculose genital. Ela é causada, né, por uma espécie chamada Friturus pubis. E esse ser vivo, ele é um inseto, tá? E é um inseto do grupo ainda dos piolhos. Daí nós temos aqui até a imagem dele, né, com um aumento, né, de microscópio eletrônico de 45 vezes, né, para a gente ver aqui ele se fixando, né, aos pelos pubianos, ou seja, da região genital, tá? Bom, forma de contágio desta infecção. Então, contato sexual, também contato com vestimentas, né, com roupas, com toalhas e com vasos sanitários. Então, onde pode ser encontrado este animal, né, e ele pode vir a entrar em contato com esses tipos de pelos aí da nossa região genital, tá? Sintoma desta infecção. Então, prurido intenso, gerado pela saliva do inseto. Prurido é a mesma coisa que a gente chama popularmente de coceira, né? Então, esse inseto, ele se alimenta do sangue, né? Assim como outro tipo de piolho que pode acontecer na região dos pelos da cabeça, né? A gente fala em cabelo, né? Então, a picada, né, dele ali, ele vai liberar uma saliva que vai dar coceira, né? Uma coceira bastante intensa, prurido. E às vezes essa picada ela pode causar lesões, então às vezes a pessoa pode ter um pouquinho de alergia, né? E já ficar vamos dizer assim, como se fosse uma bolotinha, assim, né? Algo mais, uma lesãozinha ali, mais marcante, assim, né? Que chama mais atenção. Esse piolho, esse inseto, né? Esse piolho também é chamado de chato, tá? Provavelmente o corpo dele é um pouco achatadinho, como a gente pode ver na imagem. Às vezes ocorre também pequenas hemorragias, então um pequeno sangramentozinho, né, na região. Enfim, se vai dar coceira, a gente vai acabar coçando, né? E pode machucar aquela pele ali que foi sensibilizada a essa picada, né, pessoal? Bom, um outro tipo de infecção sexualmente transmissível é aquela causada pelo Trichomonas vaginalis. Esse ser vivo é um protozoário. Tá? Então, um ser bastante simples, formado por uma única célula, né? Como é que ocorre, né, o contágio desta infecção? Então, contato sexual e os sintomas dessa infecção. Corrimento amarelado, também pode ser um corrimento amarelo esverdeado ou um corrimento acinzentado. E esse corrimento vai ter mau cheiro. E às vezes, normalmente esse mau cheiro, na verdade, ele lembra um cheiro de peixe, assim, sabe? O que pode acontecer também? Às vezes ocorre prurido, né, coceira, sangramento após a relação sexual, dor durante a relação sexual e dor ao urinar. Tá? E aqui nós temos duas imagens, né? A primeira aqui de microscópio, para mostrar com aumento esse protozoário, aqui nós temos dois, né? 1, 2. Depois aqui um esquema como ocorreria esse contágio, né? Sendo vindo da mulher ou do homem, né? Então, aqui imaginando, né, que ocorreu da mulher, então, ela pode passar para o homem passar para ela, né? Então, tem aqui o protozoário, né? Ele se modifica dentro do corpo da mulher, né? Dando origem a uma fase da vida dele em que ele vai poder contaminar outra pessoa, né? E então a gente vê aqui o estágio infeccioso
E quando ele está nesse estágio aqui, ele pode ser diagnosticado. Então, pode ser fazer um exame para diagnosticar se a pessoa tem essa infecção, tá? Bom, e a outra infecção que nós vamos falar é a candidíase, né? Causada então pelo Cândida sp. Normalmente a espécie é Candida albicans. É um tipo de fungo, tá? Um fungo não como os cogumelos, mas chamados de leveduras. Então, são fungos unicelulares, né? São uma única célula, que um aumento de microscópio eletrônico. Né? Nós podemos ver como se fossem umas bolinhas aqui, né? Então, aqui que trata, né? A gente acaba trazendo esta infecção pensando na questão sexual, por quê? Né? A relação sexual pode criar um ambiente propício pela diferença de pH das regiões genitais para o crescimento populacional do fungo típico do trato digestório final. Então, assim, ó, este tipo de fungo, todos nós, sendo homens e mulheres, temos no nosso trato digestório na terminação final. Faz parte do nosso corpo, esse indivíduo, né? Alguns desses indivíduos. No entanto, no contato sexual, normalmente a região genital feminina ela é mais ácida e a masculina é mais básica, né? Então, com essa diferença de pH ali, de ambiente, e o trato digestório final ele é bastante próximo das regiões genitais, né? Pode vir fazer com que essa levedura, né, esse fungo, ele seja passado para a região genital. E lá não é um ambiente natural, e sim o digestório, né? Então, se a pessoa também tem o hábito de comer muito açúcar, né? E enfim, está passando por alguma situação em que a imunidade dela está baixa, aí esse fungo ele vai acabar se multiplicando nesse local que não é o original dele e vir a causar esta infecção. Tá? Ela não é necessariamente transmitida de uma pessoa para outra, como todas as outras que nós vimos, mas a relação sexual ela pode criar esse ambiente favorável, né, para que este organismo ele se multiplique, né, e se ele se multiplicar um pouco mais descontrolado nesse local, pode ocorrer os sintomas, tais como coceira na região da vagina, né, corroimento branco e espesso, ardência na região da vulva, a parte externa da vagina, então fica até avermelhado, assim, inchado, né. Também no caso do região genital masculina, né, vermelhidão e inchaço na glande, coceira, até coloquei inchaço novamente, enfim, dor ao urinar. Tá, então pode ocorrer esses sintomas nesses dois sexos aí, a gente viu todos esses sintomas, tá? E aí aqui nós temos um exemplo, né, na questão da região genital feminina, né, esses pontos em branco aqui que mostram que há esse fungo ali multiplicado aceleradamente, né, mais fungo do que poderia ter, né. Nessa região não é natural que ocorra, no entanto, se ele vir a passar para essa região, né, e pela mudança do pH vir a encontrar condições interessantes do ambiente, ele vai se multiplicar e pode vir a causar esses sintomas. Bom, pessoal, e a atividade dessa semana é para lembrar da aula passada, né? Mas enfim, é uma das principais infecções sexualmente transmissíveis, né? No caso, a AIDS, tá? Então, ali tem um pequeno texto do livro de vocês, né? Falando sobre a descoberta do vírus, né? Então, vocês vão fazer uma pequena leitura, né? São pequenos recortes, né? Por isso, quando a gente tem essas reticências aqui, é porque algo foi cortado, colocou só o mais essencial, assim, para a gente entender do que está se falando, certo? Aí temos a fonte ao final aqui, se for possível acessar o texto integral, enfim. Se vocês quiserem acessar, tem aqui até o endereço eletrônico, né? Bom, e aí tem algumas perguntas, né, com relação a este texto. A primeira, apontar os procedimentos científicos que levaram à descoberta do vírus da AIDS. Então, o que a ciência conseguiu desenvolver, o que cientificamente foi feito, né, para descobrir esse vírus. Depois, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a história da AIDS. Embora ele já fale um pouquinho, vocês vão
dar uma lida um pouco mais aprofundado, né? Pensando no quê? Os primeiros registros, como é que foi se registrado esse tipo de infecção, as pesquisas desses 2 cientistas aí que estão apontadas no texto, vocês podem dar uma olhada um pouco mais aprofundado, né? O desenvolvimento de drogas para o tratamento de pessoas infectadas com HIV, então drogas no sentido de medicamentos, né, algo para tratar. E a situação atual das pesquisas realizadas para controle. Então, o que hoje, em 2020, né, está se fazendo para estudar esta infecção, tá? Com todas as informações, vocês vão fazer um pequeno resuminho de cada uma delas, não precisa ler muito, né, só alguns pontos, e vocês vão construir com isso uma linha do tempo. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma linha do tempo falando do que foi sendo em alguns anos aqui marcados pelas descobertas, enfim, de questões científicas envolvendo o HIV, né? Assim como vocês vão fazer aqui tem alguns exemplos, né? Então, em 1900, macacos passavam para humanos, então se descobriu que essa infecção vinha de macacos, essa infecção humana, causando problemas em humanos, vinha de macacos. Em 81, 2 tipos de doenças que eram associadas à AIDS, né, que as pessoas costumeiramente apresentavam. Em 82, chegou-se ao conceito de AIDS. Em 83, o causador desta, na época chamada doença, é um vírus, né? Enfim, cada um daqui do ano, vocês põem uma pequena palavra-chave, né? Ou algumas palavrinhas um pouco mais de uma palavra associada à descoberta que vocês encontraram. Se vocês quiserem explicar cada uma delas abaixo também, né? Por exemplo, se tu botou só a palavra AZT. Não sei o que é isso. Aí lá abaixo tu escreve AZT é uma sigla que significa tal coisa e é um remédio que atua contra o vírus da AIDS, né? Enfim, contra o vírus HIV, certo? Então, vocês vão construir como se fosse isso aqui. Em história, vocês provavelmente fazem bastante, né? A linha do tempo, então vai ficar bem tranquilo de saber como procede, né? Na linha acima você põe o ano e abaixo o que foi descoberto com relação né, à AIDS. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigada e até mais.